Patrimonialismo é uma palavra da moda. Desferida como insulto, é usada para etiquetar práticas pouco republicanas e também é apontada como razão do fracasso histórico do Brasil na modernidade. É uma palavra muito usada, mas nem sempre ela é compreendida. O que é patrimonialismo? Ao contrário do que sugere o seu uso mais vulgar, o termo patrimonialismo não se refere a uma prática de famílias oligárquicas que roubam o Estado. Muito menos abarca o costume de enxergar no Estado um provedor sempre pronto a cumprir as nossas necessidades. Seria o governo Bolsonaro patrimonialista? Seria Bolsonaro, na sua própria visão dos fatos, um rei? Patrimonialismo trata-se de um conceito sociológico bem delimitado, que aponta para o modo de constituição do Estado absolutista. Se o Brasil o carrega em sua herança é através do processo da colonização portuguesa. Não é uma peculiaridade da suposta desonestidade brasileira, ou sequer a prova do mau funcionamento das nossas instituições. Nós vamos ver então o que é o patrimonialismo de fato. Norbert Elias, em seu clássico A Sociedade da Corte, estuda a figuração social da corte do rei Luís XIV na França. Nesse livro, ele mostra como a pessoa do rei não era uma pessoa comum, pois diferente dos governantes de uma moderna democracia, como presidentes, prefeitos e governadores, o rei não representa politicamente o povo, que seria a fonte do poder de acordo com as teorias da representação democrática. Usando um trocadilho, poderíamos dizer que o rei apresenta em si mesmo a fonte do poder, manifestando a coroa em sua própria pessoa real. Isso significa que a representação política se encarnava no rei enquanto tal. É essa a razão das regras elaboradas de etiqueta que vemos em qualquer filme de época. Para o nosso contemporâneo, aquele conjunto de costumes complicado a que se atém do rei até o mais simples barão parece uma convenção artificial, sem sentido. E Norbert Elias mostra, contudo, que fazia todo sentido social e era garantia da subida e descida na hierarquia política cortesã. Através de gestos, sinais, palavras e olhares, uma vasta ritualística se seguia ao mero fato biológico do rei acordar. Determinadas pessoas começavam a vesti-lo, outras seguravam o candelabro. Outras ouviam em uma certa ordem estrita, primeiro os mais altos nobres, seguindo pelos nobres mais baixos. Cada gesto, cada sinal podia significar a graça ou a desgraça de um desses nobres. Essa elaborada etiqueta, marca dos absolutismos monárquicos, era mais que um expediente gracioso e inútil. Ela correspondia à expressão nos gestos e palavras do que o patrimonialismo é no campo da relação entre Estado, pessoa e economia. As suas vidas eram regidas pelo princípio de manifestar na sua própria pessoa, vestimentas, gestos, no seu próprio ser social e público, a função pública da qual eles estavam revestidos. Não como alguém que representa um mecanismo impessoal, mas como quem é o próprio mecanismo do Estado. Essa característica explica a dominação tradicional absolutista. O tesouro real e o rei não eram distintos, como se o rei fosse um mero administrador do tesouro. Ele era as duas coisas. Os estudos de Ernst Kantorowicz em Os Dois Corpos do Rei mostram como a doutrina do absolutismo monárquico se desenvolve desde as suas fontes medievais. Na pessoa geminada do rei, coroa e pessoa física se unem, analogicamente à união em que Cristo funde a humanidade e a divindade. O rei, embora não seja divino, também não é uma pessoa comum. Ele deve buscar ser a personificação do Estado. E o que chama atenção aqui no Brasil é o fato de que o nosso país, ao contrário de outros países europeus, não passou por uma revolução iluminista profunda. A nossa revolução iluminista, na verdade, foi importada da reforma pombalina de Portugal e não atingiu os estratos mais profundos da psique coletiva. A dominação patriarcal, familista do senhor de engenho, do cafeicultor e do latifundiário brasileiro, quase que um senhor feudal na sua própria terra, constitui a base da dominação política longamente estendida desde as capitanias hereditárias. Os Estados Unidos, por exemplo, foi um país que não conheceu o absolutismo. Ele foi fundado pelos navegantes do Mayflower no espírito da severa democracia calvinista. É um país tornado república quando independente em 1776. E desde então, a sua sucessão histórica presidencial foi ininterrupta. Lá
esse problema não se coloca da mesma maneira como aqui. A Europa, por sua vez, onde o patrimonialismo também se manifesta, deixou de sê-lo quando as instituições do absolutismo foram varridas exatamente pelo iluminismo. A noção de uma esfera pública autônoma, tanto de opinião como das leis e da Constituição, imprimiu-se no desenvolvimento histórico dos países cuja Revolução Iluminista foi mais profunda, na França e na Inglaterra. A Itália e a Alemanha, por seu turno, foram unificadas tardiamente, em um processo social de transmutação das instituições tradicionais. O problema dessa passagem histórica foi tema de reflexão sociológica para Weber. Max Weber teoriza sobre as 3 modalidades da dominação: a dominação carismática, dominação tradicional e a dominação racional. A dominação patrimonialista é uma modalidade tradicional. Ela se baseia na ideia de que as coisas sempre foram desse modo, que a lealdade à pessoa do senhor pelos súditos se funda em tradições imemoráveis. Nos governos monárquicos tradicionais não há cidadãos, só há súditos e pares, ou seja, iguais ou subordinados numa relação pessoal com os detentores do poder. Essa personalidade faz com que, na esfera pública, os funcionários se vejam como continuadores do poder pessoal dos governantes. Assim, Sérgio Buarque de Holanda descreve o funcionário público patrimonial. Abre aspas. O que separa o funcionário patrimonial, a própria gestão política, apresenta-se como assunto de seu interesse particular. As funções, os empregos e os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário, e não a interesses objetivos, como se sucede no verdadeiro Estado burocrático. Fecha aspas. O Estado burocrático aparece, por sua vez, quando, por causa da complexidade do governo e da perda de legitimidade do governante, a dominação política precisa se transformar. Ela é pressionada a passar de uma dominação pessoal, familiar e estatuída na pessoa do rei, para uma dominação legal racional, uma burocracia impessoal baseada na lei. Obviamente, a estrutura legal que nós possuímos aqui no Brasil não é patrimonialista. A feição do Estado brasileiro, como a de qualquer democracia moderna, é burocrática, e põe burocrática nisso, e impessoal. Entretanto, Sérgio Buarque tentará mostrar que, apesar disso, ainda sobrevivem os resquícios desse patrimonialismo na mentalidade do homem público. Na descrição que ele faz do homem cordial brasileiro, entra em jogo a questão da família. O poder do núcleo familiar, esse costume de trato pessoal, intimista, é uma expressão dessa mentalidade que nos caracteriza. E isso se transpõe também para o domínio da coisa pública. Essa tendência de formação da mentalidade do governante e do funcionário público brasileiro ainda perdura entre nós. Não sabemos, porém, se é certo considerar, como fez Sérgio Buarque, que essa é uma das razões principais do subdesenvolvimento brasileiro. Mas o fato é que podemos vivenciá-la na prática, nas micro-relações de poder que se estabelecem, principalmente quando próximas dos núcleos de comando. Nesse sentido, Bolsonaro possui uma clara mentalidade patrimonialista. Como se viu, isso nada tem a ver com a ineficiência do Estado ou com o roubo dos cofres públicos. Problemas que existem também em diversos outros países, mais modernizados que sejam ou menos. O que caracteriza, portanto, a mentalidade patrimonialista do presidente é justamente o núcleo familiar da sua administração. Quase sempre ele se dispõe a confiar somente na sua família ou nos que são próximos à sua família. Dessa maneira, se multiplicam indicações familistas aos cargos públicos, o que causa ataques da mídia como se o presidente quisesse apenas favorecer os seus. No entanto, talvez aí o problema não seja exatamente o desejo de favorecimento, mas o simples fato de que ele atua dentro do Estado como alguém que o enxerga como uma família estendida, um vasto aparato dentro do qual é preciso colocar pessoas de confiança pessoal, isso é, próximas a ele por laços familiares ou de amizade pessoal. A família do presidente torna-se assim uma espécie de nobreza bastarda não consentida, que se envolve em todas as questões do poder federal e busca ampliar indefinidamente sua influência. Esse juízo é uma descrição objetiva de como as coisas se dão na esfera federal e pode ser facilmente constatado por qualquer um que se dispõe a ler as notícias ultimamente. Essa tendência, muito clara em um ano de governo, parece que não vai mudar. E não é só isso, a imagem de homem simples e direto, aliás, casa com o estereótipo do homem cordial presente nas raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. O homem cordial, afinal, é um artista da intimidade,
ele é sempre íntimo, pessoal, e essa imagem tem sido longamente cultivada pelo presidente, com evidente sucesso eleitoral. O que demonstra que a intuição do Bolsonaro sobre a mentalidade brasileira, na verdade, é bastante aguçada. Como estudo de caso, o governo Bolsonaro parece ser o mais familista e patriarcal, neste sentido exposto, de todos os governantes da democracia brasileira. Pareado talvez apenas com o de José Sarney, tradicional oligarca nordestino cuja origem explica perfeitamente o ponto levantado aqui. Concluindo, é de se pensar o que Sérgio Buarque de Holanda teria escrito caso estivesse vivo para ver o governo Bolsonaro. Provavelmente ele seria uma voz crítica ao governo. Mas de qualquer forma, de alguma maneira, ele iria ficar contente, ainda que não pudesse dizê-lo em voz alta. Pois não é todo dia que um teórico pode viver para ver provas tão vivas e eloquentes da veracidade da sua própria teoria. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Um abraço.